Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. É bem possível que, quando você estiver me ouvindo, nós já estejamos festejando mais um aniversário da nossa igreja no mês de junho, caminhando para o dia 4 de julho, que é o dia do aniversário da igreja. E eu queria, nesse momento de escola dominical, caminhando para terminar o nosso estudo sobre a vida de Jesus, essa é a penúltima aula, eu queria trazer algumas reflexões sobre igreja, na dinâmica da lição proposta para a nossa meditação, que tem como texto, como título, pelo menos, desafiado, por Jesus na montanha. Desafiado por Jesus na montanha. Na verdade, são duas montanhas, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Já pensou? Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que a nossa igreja, o templo, né, na Rua da Passagem 91, vamos supor que nós fechássemos as portas. Fechássemos as portas. Vamos imaginar. A igreja fechou as portas. Não existe mais igreja lá. Será que os nossos vizinhos iam sentir falta da gente? Será que as pessoas que convivem conosco lá iriam dizer, puxa, como era bom quando eles estavam aqui? Será que a nossa igreja é uma igreja relevante? Será que ela faz falta? Será que se fechássemos a igreja e montássemos ali um clube, ou montássemos ali uma pizzaria, ou agora uma farmácia, né? Tudo que é lugar que você anda, você vê farmácia, você vê pet shop, tudo que é lugar, né? Não sei se você tem essa impressão. As lojas estão fechando e no lugar delas são colocadas aí farmácias e pet shops. Não sei por causa de quê. Tenho até uma ideia, mas enfim. Vamos imaginar que a nossa igreja fosse fechada e lá fosse constituída uma academia de ginástica, um clube de dança. Você acha que as pessoas que são nossas vizinhas lá, elas iriam achar que, poxa, ainda bem que colocaram uma academia, fecharam aquela igreja, foi bom. Qual é a impressão, qual é a falta que a igreja de Botafogo causa para os nossos vizinhos? Eu queria propor isso, essa reflexão, um tanto quanto dura, né, de ser feita, mas talvez necessária de ser implementada. A nossa igreja faz falta, a nossa igreja é relevante. O que aconteceria se nós fechássemos a propriedade, vendêssemos aquilo lá e fôssemos para um outro lugar? Digamos assim, será que alguém sentiria a nossa falta? Essa é, meus irmãos, a grande pergunta que está aí que está aí posta nesse cenário para nós refletirmos sobre desafiado por Jesus na montanha. Porque Jesus, no final do seu ministério, ele, primeiro numa montanha da Galileia, ele faz um desafio. Depois, numa montanha da Judéia, ele faz um segundo desafio. E esses dois desafios, eles serão objeto de nossa reflexão nesse nosso momento de escola dominical. É bem verdade, antes da gente ir para o texto, tanto de um desafio quanto do outro desafio, que vamos tentar aqui refletir, conversar com as irmãs e com os irmãos, é bem verdade, se nós olharmos para o ambiente que nós temos, né, da composição do colégio apostólico, você vai perceber, não sei se é a sua impressão, e eu sempre falo isso com um certo tom de brincadeira, mas, de fato, se você fizer uma peneira, aqueles apóstolos que Jesus escolheu, né, aqueles discípulos que foram escolhidos para caminhar ao lado de Jesus, a gente poderia dizer que o departamento de recursos humanos de Jesus não era exatamente o melhor, né? Porque
Se nós olharmos com muito carinho e até com uma certa generosidade, a gente vai ver que era uma turma meio, enfim, acanhada, vou usar essa expressão, para aquele desafio que Jesus estava propondo de mudar o mundo. Jesus escolheu aqueles pescadores e aquelas pessoas quando de fato talvez pudesse, num óculos humano, né, numa perspectiva diferente, a minha e a sua, nós podemos dizer que a escolha foi péssima, né? Resumindo a ópera, seria mais ou menos algo assim, né? Seja como for, esse RH, na verdade, ele depois, e esse é o problema, essa é a questão, esse é o eixo da nossa reflexão matinal, ou quando você estiver participando da escola dominical, essa reflexão agora é no sentido desses discípulos serem aqueles que vão testemunhar, que vão propagar, que vão disseminar as lições que foram dadas por Jesus durante a sua trajetória aqui na Terra. Pois bem, mas quando eu digo que o nosso departamento, né, de recursos humanos não foi o melhor, isso nos deixa apreensivos no que tange o departamento de propaganda e marketing. Por quê? Esses que foram escolhidos como discípulos, depois apóstolos, né, seriam esses que iriam dar aí o pontapé inicial dessa missão grandiosa que Jesus estava separando e os preparou ao longo da sua trajetória de ministério para serem os grandes protagonistas no trabalho de propaganda e de marketing, para usar algumas expressões da nossa época, né? Não cabe aqui de forma técnica separar uma coisa de outra, mas apenas a ideia de que com a propaganda e com o marketing testemunhar, levar a mensagem para todos os cantos da terra. Esse é o primeiro desafio que nasce num monte, numa montanha da Galileia, né? Diz aqui o texto conhecido de Mateus 28, de 18 a 20, que Jesus, então, naquele momento, ele estabelece a chamada grande comissão. O texto é conhecido, ele diz assim: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse primeiro desafio, né? Essa primeira missão ou comissão, queira você chamá-la assim, ela nasce nessa montanha da Galileia. Eu queria fazer rapidamente uma consideração, né? Ela pode parecer uma filigrana, mas ela traz um ambiente interessante. Não sei se você resgata na memória, mas a Galileia ela fica ao norte da Palestina, né? A Galileia fica ao norte da Palestina. E a Judéia fica ao sul da Palestina. Entre a Galileia e entre a Judéia tem a região de Samaria. E você lembra, quem enfim, tem uma certa familiaridade com a Bíblia, da dificuldade que os judeus tinham com os samaritanos, que eram judeus, né? Mas não eram judeus mestiços, por uma série de inserções ou injunções históricas. Então era muito comum o judeu sair da Galileia, se ele quisesse viajar para a Judéia, ele não passava por Samaria. Olha que interessante. Ele dava a volta e continuava a sua jornada, né? Isso significava que se ele tivesse, digamos, 4 dias de caminho, ele acrescentaria um dia a mais nessa sua viagem, exatamente porque ele não queria passar por Samaria, né? Então essa é uma questão que acaba
se revelando nos evangelhos, e eventualmente essa informação ela pode ser importante para você poder compreender outras passagens, outros momentos em que os evangelhos nos reportam, né? Para darmos a dimensão da dificuldade que os judeus tinham com os samaritanos. Nesse momento, voltando para o ponto que nos interessa especificamente, quando nós falamos de grande comissão, Jesus está dizendo o seguinte: olha, vocês estão recebendo uma missão. Façam discípulos. Testemunhem. Levem essa mensagem. Vivam uma vida de espelhamento, uma vida de transparência, uma vida que revele essa mensagem. São vocês, não é? E aí, talvez um grande erro estratégico, né? Jesus poderia fazer isso de várias maneiras. Deus poderia fazer isso de várias maneiras. Qual foi a maneira que ele fez? Qual foi o método que Deus escolheu? Confiar naquelas pessoas que ele escolheu. Que, como nós conversamos aqui, não foram talvez aquelas que receberam nota 10 no boletim. Não, muito longe disso. E agora Jesus está dizendo: olha, vocês são aqueles que eu confio a minha mensagem. E aí, irmãs e irmãos, mais uma vez, aquela realidade, porque quando nós falamos do RH de Jesus é péssimo, eu fico olhando para mim, não sei se você olha para você, e eu digo assim, de fato, ele podia escolher alguém melhor. Podia fazer isso. Não fez. Ele confiou aos discípulos, ele confiou a mim, ele confiou a você a tarefa dessa chamada grande comissão, de levar o evangelho a toda criatura, de propagar essa mensagem por todos os cantos onde nós pudermos estar, viver e andar. Bom, portanto, queridos irmãos e irmãs, nessa grande comissão existe uma trilogia, não é? Existem três compartimentos dessa missão. Jesus fala: ide pregai, ide batizai e ide ensinai. Ou seja, essa missão que no Monte da Galileia Jesus está entregando aos seus discípulos, a mim e a você, ela tem três eixos. Primeiro, o eixo da pregação do evangelho. Segundo, o eixo de batizar. Terceiro eixo, de ministrar ensinamentos, ensinar, pregar, batizar e ensinar. Nesses três momentos, nós temos um grande resumo da missão da igreja. A igreja pode fazer várias coisas, ela pode ter várias inserções na sociedade. A igreja pode ter várias atividades, mas ela não pode deixar de ser uma agência de pregação, um local onde as pessoas se batizem e um espaço onde se ensine a doutrina da palavra do Senhor, né? Aquela pergunta que fiz lá no início, será que a nossa igreja faz falta? Ora, se a nossa igreja ela tiver atividades de convivência, de benemerência, de sociabilidade, isso tudo deve ser presente, não estou invalidando, nem estou dizendo que há algo de errado nisso, mas a igreja não pode perder que a sua missão não pode perder o foco de que o seu objetivo é pregar o evangelho, batizar e ensinar a palavra do Senhor, né? O autor do livro que nós temos como referência, ele faz uma consideração, e eu queria deixar essa questão em aberto para você, né? Eu não sei, eu li, refleti, estou pensando ainda, não sei se concordo exatamente com ele, mas eu confesso que se o objetivo dele era suscitar uma reflexão, eu acho que ele conseguiu, que eu estou pensando nisso aí. Ele diz o seguinte, que as igrejas históricas e a igreja presbiteriana,
ela pode ser categorizada nesse conjunto de igrejas históricas, né, reformadas, protestantes, elas, nessa tríade, né, nessa trilogia, ela esqueceu muito o pregar, não cuida muito do pregar, segundo ele, e dá uma ênfase em batizar e em ensinar. E que, segundo ele, talvez exista aí uma disfunção, algo que precisa ser revisto, porque nós estamos perdendo a essência, na verdade, dessa grande comissão, quando Jesus falava, né? Portanto, vão e façam discípulos. Essa é a primeira missão. E segundo ele, essa ordem de fazer discípulos, batizar e ensinar, essa ordem não é uma ordem aleatória. Ela é uma ordem que estabelece prioridades. É natural que existe até uma conexão lógica. Você não pode batizar se você não prega. E você não pode ensinar se você não batiza. Poderíamos olhar dessa maneira. Seja como for, eu também fico pensando nesse momento em que nós vivenciamos uma certa fragilidade na fé. Vou usar essa expressão. Meu irmão e minha irmã, você é obrigado a concordar comigo. Eu estou querendo suscitar aqui uma reflexão. Nesse momento onde nós vemos uma fé que fica oscilante, que fica uma fé insegura, uma fé incipiente, e aí, minhas irmãs e meus irmãos, nós temos tanta superstição evangélica, né? Nós temos tanto, vou usar uma expressão polêmica, eu peço que você me perdoe se eu estiver exagerando, um certo espiritismo evangélico na hora de você se relacionar com o transcendente, né? numa relação mística, porque ela existe. Eu não quero esvaziar. Deus é transcendente, Deus é o Todo-Poderoso, Deus pode todas as coisas, Deus é o outro completamente diferente. Mas nessa relação nossa com aquele que é o completamente diferente, é uma relação mística. Mas ela está se transformando numa relação de superstição, supersticiosa. Por quê? Não basta pregar a palavra, é preciso ensinar a doutrina. E eu fico vendo, nesse momento de tanta necessidade de socorro, de consolo, de amparo, né? Que nós estamos vivendo por conta do desafio da pandemia, eu tenho visto uma grande magnitude de distorções da fé, e até onde eu entendo isso, e acho que a lição ela permite essa reflexão, essas distorções elas surgem de uma fé que é pregada, mas de uma fé que não é ensinada. Nós não temos costume, curioso, perdemos, de aprender da fé. A escola dominical é um espaço que nós mantemos nesse sentido, exatamente para que a nossa fé ela não seja, digamos assim, o espaço para essas situações tão difíceis que estamos aqui compartilhando com a classe. É bom nós destacarmos também, querida igreja, irmão e irmã que participa conosco desse momento de meditação da palavra de Deus, que quando nós falamos em grande comissão, como Jesus está entregando no monte da Galileia aos seus discípulos, nós falamos numa vocação transcultural. Jesus está dizendo, né? A todas as nações, ide e pregai o evangelho a todas as nações, né? O povo de Israel, na verdade, se perdeu no tempo e no espaço nessa função de ser bênção para todas as nações. Aquela vocação antiga que o pai da fé, Abraão, recebeu. O povo de Israel se perdeu. E nós, o novo Israel de Deus, somos convocados para resgatar essa vocação que foi colocada nas mãos, essa grande responsabilidade de não transformar a palavra de salvação num gueto dos crentes, num gueto
daquelas pessoas que têm essa proximidade com o texto bíblico que somos nós. Não. A pregação é para todas as nações, com todas as culturas, com todas as formas de ver e de entender a realidade, com vou usar essa expressão, né? Uma miríade de aspectos de vida muito diferentes, difíceis às vezes de serem assimilados, cada um de acordo com a sua cultura. A vocação do Evangelho é ser uma vocação transcultural, não é? E aí a grande bênção dessa comissão de não escolher culturas ou pessoas, mas ter esse desafio de ir ao mundo e viver uma vida, ir ao mundo e transparecer a beleza do Cristo, não é? É interessante, eu não sei, agora me falha a memória, desculpem, isso é muito comum na minha idade, né? Eu não sei quem disse isso, né? Enfim, estou aqui pensando, até quase arrisco, mas não vou dizer para não cometer um equívoco. Mas alguém disse, e acho que se encaixa aqui, de que o Evangelho é algo que tem que ser pregado. Em algumas vezes, falando. O Evangelho tem que ser pregado. Em algumas oportunidades, através da fala. Acho muito interessante porque o Evangelho tem que ser vivido. E a vida, o testemunho, é a forma melhor da pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho tem que ser em todas as nações. Mas sabe, minha irmã e meu irmão, diz aqui, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a obedecer tudo que eu lhes ordenei, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É importante que nós estejamos pregando o Evangelho, que nós estejamos vivenciando, primeiramente em nossa casa, num segundo momento, no nosso espaço na sociedade e num terceiro momento na igreja. Às vezes, não é? Quando nós estamos vivendo esse ambiente de comissão, nós estamos muito pensando em missões, são boas. Nós estamos pensando muito em trabalhos de evangelização pelas várias modalidades que eles podem ser feitos. Perfeito? Não há dificuldade nenhuma nesse particular, mas é fundamental que nós estejamos pensando assim, será que nós somos missionários dentro da nossa casa? Será que nós testemunhamos a bênção de sermos sal e luz do mundo com aquelas pessoas que convivem conosco, não é? Antes de pensarmos num movimento de pregação por todo o mundo, no nosso bairro, no nosso trabalho, na nossa inserção no mundo secular, na política, né? Na política, pregar o evangelho na política. E não utilizar o evangélico para fazer política. É diferente. Eu acho que as pessoas talvez hoje estejam mais fazendo política com o evangelho do que pregando o evangelho no espaço da política. Enfim, só isso já daria uma aula para a gente poder examinar. Não quero enveredar por esse ângulo. Queria apenas sugerir o seguinte: seja você, sejamos nós, aqueles que estejamos trazendo a palavra para todas as pessoas, para todas as culturas. E sejamos nós missionários, aonde Deus nos tem colocado para trazermos a palavra dele, fundamentalmente, né? Que nós possamos estar sendo testemunhas de Deus no nosso lar. Que esse evangelho, ele se transforme e seja, de fato, o habitat natural da nossa vida cristã. Que a vida cristã não seja um esforço, mas que a vida cristã seja um proceder normal, natural, começando no nosso lar. Muito bem, mas tem a montanha da Judéia, né?
Tudo isso aconteceu na montanha da Galileia. Jesus convoca os discípulos para a missão, mas Jesus dá aos discípulos algo que é fundamental para que essa missão seja realizada. A despeito da dificuldade do RH e do eventual dificuldade do potencial talento que eles tivessem para serem, enfim, marqueteiros, né? Propagandistas dessa mensagem, o fato é que Jesus, na montanha da Judéia, e eu estou me reportando ao texto de Atos, perdão, capítulo 1, versos de 7 a 8, Jesus diz assim, na montanha da Judéia, né? E ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos utilizar toda a técnica, né, disponível, toda a modernidade, inclusive dessa plataforma, ou dessa maneira de nos comunicarmos por conta da dificuldade da presença. Enfim, tudo isso é válido, né? Tudo isso é importante. A igreja, ela deve se atualizar na forma de se fazer presença e presente na sociedade e de levar a mensagem. Mas se a igreja perder o que lhe é fundamental, porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo não é a palavra, não é a retórica, não é a tecnologia, não é um orador talentoso, não é uma forma engenhosa de postar um vídeo ou uma forma agradável de dar visibilidade à mensagem. Tudo isso é bom, mas o que convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Por isso, Jesus na Judéia está dizendo para eles, olha, eu estou dando para vocês o poder do Espírito Santo. Fiquem atentos, aguardem, ele chegará, né? E nesse momento, quando na experiência abençoadora do Pentecostes, a igreja recebeu o Espírito do Senhor, é muito interessante, todo mundo se entendeu. Essa é uma experiência muito gostosa. Quando o Espírito Santo chega para dar início à dispensação do Espírito ao qual estamos vivendo, aquela experiência, todo mundo de várias nações, de vários idiomas, de várias línguas, todo mundo se entendeu. Sabe, minha irmã e sabe, meu irmão, o que é que faz as pessoas se entenderem? É o poder do Espírito do Senhor. Enquanto a igreja, muitas vezes, e aí a gente tem que ter um tom de crítica, enfim, de autocrítica, né, de olhar para dentro, enquanto nós nos aperfeiçoamos em outros contextos, e a gente não pode deixar de fazer isso, bom seria se nós não perdêssemos de mira essa realidade, porque vai demorar quanto tempo? 6 meses, 1 ano, 5 anos, 50 anos? Como é que vai ser isso? Jesus está dizendo, olha, não compete, não fique preocupado com tempos, com épocas. Esse quadrante, essa perspectiva, esse entendimento não lhe diz respeito. É um entendimento que o Pai guardou para si. O que você tem que fazer é, no poder do Espírito Santo, pregar, né, o Evangelho, ser testemunha em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Vejam, nós não podemos excluir nada, nem ninguém, né, desse ambiente de pregação na força do Espírito. Que nós possamos, Igreja de Botafogo, na celebração de mais um ano de vida, no momento onde nós estamos dando graças ao Senhor por mais esse espaço de existência que nós chegamos até aqui, Ebenezer, até aqui o Senhor nos tem ajudado,
essa é a nossa experiência e testemunho, que nós possamos, na força do Espírito. O talento humano é importante? Sem dúvida. A competência dos pastores é fundamental? Claro. A dedicação dos crentes é importante? Sem dúvida. Mas na força do Espírito. E descansando, porque tempos, épocas, isso tudo não nos diz respeito, que nós possamos, confortados, amparados e orientados e iluminados pelo Espírito, que nós possamos continuar, meus irmãos, na montanha da Judéia, a fazer aquilo que a igreja recebeu como desafio na montanha da Galileia. Esses dois encontros nas duas montanhas, eles falam e trazem o grande desafio de ser igreja, que mais uma vez, nesse ambiente de escola dominical, a gente possa resgatar o nosso compromisso de sermos aquilo que temos sido pela misericórdia do Senhor, nação santa, sacerdócio real, povo de sua exclusiva propriedade. Que Deus te abençoe, minha irmã e meu irmão, nessa compreensão.